Fábio Roque agora, competências também, TGP. E bora ver o que tem assim para ajudar. Porque tá difícil. A ideia principal da competência material, ratione material, sei lá falar essas coisas. Uma razão da matéria é identificar se a competência para o processo de julgamento é da Justiça Comum, Estadual ou Federal, ou das Justiças Especializadas, Militar, Eleitoral e do Trabalho. A Justiça Comum pode ser estadual ou federal. A Justiça Estadual tem competência residual, sempre deixando isso bem claro. Tudo que não for da competência da Justiça Especializada da Justiça Comum Federal será da competência da Justiça Comum Estadual, critério negativo de fixação de competência. A Justiça Comum Federal, por sua vez, tem competência expressamente disciplinada na CF 88, artigo 109. Os Tribunais Regionais Federais, TRFs, têm competência para julgar os juízes federais do trabalho e militares nos crimes comuns de responsabilidade e os membros do MPU, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Revisões criminais de seus julgados ou de juízes federais, mandados de segurança contra ato do próprio TRF ou de juiz federal, habeas corpus quando for coautor juiz federal e conflito de competência entre juízes federais, artigo 108 da CF. O TRF também julga prefeitos municipais, súmula 702 do STF, e deputados estaduais por crimes federais. O juízo federal de primeiro grau tem competência prevista no artigo 109 da CF 88. Processarão e julgarão crimes políticos, crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas, as sociedades de economia mista. Exemplo, Banco do Brasil e Petrobras serão julgadas pela Justiça Estadual. Súmula 42 do STJ. Crimes previstos em tratados e convenções internacionais quando transcenderem fronteiras de 2 ou mais estados. Causas relativas a graves violações de direitos humanos. A hipótese em que pode o Procurador-Geral da República suscitar incidente processual de deslocamento de competência. Artigo 109, parágrafo 5º, CF 88 perante o STJ. Crimes contra a organização do trabalho, desde que haja ofensa e tal. E, cara, é gigante. É só você ir procurando, tá em cada inciso, você acha, tá? A competência da Justiça Federal, em caso de conexão entre crimes de competência federal e estadual, afastando-se a regra do artigo 78, inciso 2º, alineado CPP, súmula 122 STJ, em caso de crime praticado contra funcionário público federal, no exercício ou em razão de sua função, súmula 147 STJ, e aqueles praticados por funcionário público federal no exercício ou em razão da sua função, súmula 241, extinto o Tribunal Federal de Recursos, em caso de crime de falso testemunho, artigo 342 CP, cometido no processo trabalhista, súmula 165 STJ. Nos desvios de verbas praticados por prefeitos, haverá competência da Justiça Federal se a prestação de contas se der perante órgão federal, súmula 208 STJ, mas será da Justiça Estadual a competência se as verbas já tiverem sido transferidas e incorporadas ao município, 209 STJ. A Justiça Especial foi objeto de expressa disposição constitucional, bifurcando-se em Justiça Militar, Eleitoral e Trabalhista, tendo em vista que essa última não possui competência em matéria penal. Não será objeto de estudo. É importante reiterar que a Justiça Federal é comum e não especializada, tá legal? Muito bem. Continuando, esse aqui tá um pouco melhor do que os outros. Compete à Justiça Militar, artigo 124 CF, o julgamento das infrações militares, delitos e contravenções, artigo 9º e artigo 10º do Código Penal Militar. A Justiça Militar Estadual julga apenas os policiais e bombeiros militares. A Justiça Militar da União julga membros das Forças Armadas e os civis, desde que estes praticam crime contra as instituições militares. Delitos de abuso de autoridade, 172 súmula STJ, dolosos contra a vida praticados por militar contra um civil, de facilitação de fuga de presos, súmula 75 STJ, de tortura e de tráfico de drogas, são de natureza comum, e assim julgados pela Justiça Comum.
estadual ou federal, conforme o caso. A Lei de Juizados Especiais Criminais não se aplica aos crimes militares. A Justiça Eleitoral tem competência para os crimes e contravenções de natureza eleitoral, bem como as comuns, desde que conexas àquelas. Não há vedação à aplicação dos institutos da Lei dos Juizados Especiais Criminais, composição civil de danos, transação penal, suspensão condicional do processo. A competência pela natureza da infração é aquela otorgada a um órgão jurisdicional, dada a natureza da infração penal praticada pelo agente. É fixada pelas leis de organização judiciária e, em 2 casos, pela própria Constituição Federal de 88. Artigo 5º, 38 e artigo 98, inciso 1º, né? Artigo 5º, inciso 38, beleza. Previsto no... não. Atenção! Em caso de conexão com uma infração de médio ou elevado potencial ofensivo, a vara comum processará o feito, mas serão aplicados os institutos benéficos previstos na Lei de Juizados Especiais. A competência material em razão do lugar, Ratione Locke, identifica a competência territorial. Em regra, a competência será fixada no local da consumação da infração penal. Artigo 70, caput CPP. Teoria do resultado. A competência se firmará pela prevenção se o delito se consumar na divisa entre 2 ou mais comarcas. Artigo 70, parágrafo 3º, CPP. Ou quando, em caso de crime permanente continuado, a consumação se der em mais de uma comarca. A competência territorial será fixada pelo local da conduta, teoria da atividade, em caso de delitos tentados, hipótese de desistência voluntária e arrependimento eficaz, e na Lei dos Juizados Especiais Criminais, também. O STJ aplica esta teoria em caso de homicídio doloso, em razão da facilidade de colheita probatória. A competência territorial será do local da conduta ou do local do resultado em caso de crimes à distância. Assim, compreendidos aqueles em que a conduta se dá em um país e o resultado em outro. Trata-se da teoria da ubiquidade, adotada pelo artigo 6º do CP. Quando o crime abrange mais de um local dentro do mesmo país, crimes plurilocais, a regra é a mesma, teoria do resultado. Competência territorial será do domicílio do réu. Se não for possível precisar o local da consumação do delito, e B, sendo o crime de ação penal privada, exclusiva ou personalíssima. Assim optar o querelante, ainda que sabendo o local da consumação do delito, teoria do resultado ou o lugar em que foi praticado o último ato de execução. Teoria da ação, artigo 73, CPP. Bora fechar aqui e continuar.